nesse bem da saúde física, espiritual, nesse tempo que a gente está de final de ano, que a gente só pensa mesmo e só quer saúde e paz, né? Porque aí o restante a gente vai conquistando. Então, aqui a gente está sempre falando de saúde. Então, nós vamos agora conversar mais sobre saúde. Aqui ao meu lado está a médica especialista em medicina preventiva, Monique Moura. Nós vamos falar, então, sobre a importância de fazer um check-up, né, Monique? Sim. E de cuidar da gente. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer então, final é de meu. ano, né? Todo mundo faz uma programação para o ano novo. Né? Ah, esse ano agora eu vou me cuidar. Eu vou perder um pezinho, alguns quilos, não. Então, a gente veio falar sobre isso, né? Sobre os cuidados preventivos. Ótimo. Que são tão importantes, né? Para a gente não ficar só nessa animação da virada e Exato. permanecer com ela. Né? Agora eu vou lhe perguntar, então. A gente sempre anota, como estávamos conversando ali ainda há pouco com outra entrevistada, que é bom anotar, né? Fazer um checklist de tudo. E aí a gente estava falando da parte espiritual. Também, na parte física, é bom que a gente, nessa virada de ano, né, anote. Eu disse que eu tinha 3 metas, então. Como a gente seguir, fazer... Como é importante, primeiro, a prevenção, né? Esse cuidado preventivo com a saúde, não só na virada de ano, mas já que estamos na virada de ano, qual a importância da prevenção? Então, assim, a prevenção ela é muito importante para o nosso futuro, né? Às vezes a gente pensa só no imediato, no hoje, mas a gente tem que fazer um planejamento preventivo, né? Pensar no amanhã, no futuro, para que a gente esteja bem lá. Então, o que a gente faz hoje é importantíssimo e define o amanhã, o futuro. Então, o que é recomendável para todo mundo? Né? Exercícios físicos, a prática de exercícios físicos regularmente é importantíssimo. Então, todo mundo fica naquela animação de início e aí, às vezes, acaba relaxando e deixando a prática. O ideal é que realmente se mantenha essa prática regular e os estudos mostram que leva de 3 a 4 meses para se formar o hábito. Né? Então, tem que manter aquela animação, se autoestimular para manter o hábito até chegar a esses 3, 4 meses que você realmente consegue manter com maior facilidade. Tá? Além disso, né, da prática de exercícios físicos, a alimentação é importantíssima. Muito importante, né? Exatamente. Então, evitar os industrializados e procurar comer mais fibras, que a gente encontra nas verduras, nas frutas com casca, aveia, chia, linhaça. Então, esses alimentos eles são protetores por serem ricos em fibras. Quanto mais a gente inserir na nossa alimentação, melhor. O ideal é que a gente coma cerca de 25 gramas, né, de fibra por dia. Isso é muito. Né, doutora? Pelo menos. Então, isso é muito. Então, a gente precisa de muita salada. A gente fala que metade do prato principal deve ser de salada e que a gente deve comer pelo menos 5 porções de frutas e verduras ao dia. E as carnes? Então, as carnes. A carne vermelha, a gente deixa para 2 a 3 vezes por semana. No máximo, o ideal. né? Isso, no máximo. Atualmente, muita gente está indo para o vegano, né? Já tinha aquela coisa bem de ser vegetariano, todo mundo em busca da saúde. Então, a carne já não é mais tão consumida, entre aspas, porque a gente sabe que muita gente gosta de carne e não é proibido e nem a gente não recomenda. Não. Mas qual é a porção ideal nesses 3 vezes por semana, doutora? A gente fala assim, que a gente deve avaliar pessoa por pessoa. Né? Então, a gente deve ver a altura, o peso da pessoa para verificar a quantidade. Né? E também assim, cada pessoa tem seu estilo de vida, tem suas práticas, né? Suas crenças. Então, alguns preferem ser veganos, então a gente tem que só ter cuidado com a questão da vitamina B12, da reposição da B12. Mas outras pessoas gostam muito de carne. Isso. E não é proibido, né? Quem gosta... Isso, então a gente faz adaptações. O James está fazendo ali assim, ó, porque ele é um deles que gosta muito de carne, né não? Sim. James, ele está sempre falando do churrasquinho do fim de semana. Pronto. Então é só adaptar, né, doutora? Adaptar. A gente nota aqui nas entrevistas com vocês da área de saúde que atualmente todos os especialistas falam principalmente isso que a senhora falou. Primeiramente, cada pessoa é uma pessoa. Então, o que serve para o James não serve para mim na dieta. E nem serve para o Marcelo, nem para o Fabrício, nem para a Vanusa. Vocês analisam caso a caso. Eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero ficar assim mesmo, eu gosto de carne. Aí é que vocês vão passar a dieta, né? Sim. Então, falamos da importância dos exercícios físicos e da prevenção.
E esse check-up que a gente costuma fazer, porque eu também acho que isso mudou, né? Porque eu lembro que antigamente, não, você tem que ir pelo menos uma vez ao médico fazer o check-up. Agora a gente já fala a mesma coisa, é caso a caso. Depende da idade, se você tem comorbidade. Pode falar um pouquinho disso pra gente, doutora? É isso mesmo. Então, assim, essa rotina de exames, ela é de acordo com cada pessoa, com os fatores de risco, com a idade, né? Então, a gente analisa isso e faz a recomendação com base nesses fatores, certo? Então, tem exame que não precisa ser todo ano, né? Tem exame que dá para ser ali de 3 em 3 anos, mas a gente só tem como saber avaliando cada caso, né? Vamos dar um exemplo? Por exemplo... Uma pessoa saudável, uma pessoa de, por exemplo, uns 40 anos, saudável. Vamos lá, glicemia de jejum. Todo mundo acha que precisa fazer todo ano, né? Exato. Mas uma pessoa com menos de 45 anos e sem fatores de risco, não precisa fazer anualmente. Pode fazer de 3 em 3 anos. Olha aí. E outro exemplo, então, um idoso sem muita comorbidade, mas já passou dos 60 anos. Aí a gente já tem outros exames que precisam ser feitos, né? Então a gente avalia fatores de risco. Ele tem um pai, uma mãe que tem diabetes, né? Já tem mais de 60 anos, então a regularidade do exame muda, já precisa ser uma periodicidade menor. Mas certo? Existem hoje exames básicos que a pessoa que é saudável, que pratica esportes, não fuma, bebe pouco, existe, por exemplo, se ela for no seu consultório, por exemplo, não, você, João, você é uma pessoa saudável, não tem muito problema, então vou te recomendar fazer prevenções de tanto e tanto tempo. Isso. Como seria? E quais são os isso. exames básicos? Então, assim, a gente avalia primeiro quais são os fatores de risco. Então, eu vou perguntar como é o histórico familiar, né, dessa pessoa. Às vezes a gente faz alguns exames genéticos, quando pertinente, né, para ver se ela herdou aquele gene e realmente tem uma probabilidade maior de desenvolver certas doenças. Então, com base nisso, a gente identifica quais são os exames que devem ser realizados e passa a periodicidade. Então, é um acompanhamento, né? Um acompanhamento preventivo que deve ser realizado com muita responsabilidade e baseado em evidências, né? Nos estudos, realmente com um bom embasamento científico para a gente orientar corretamente, né? E não gerar uma ansiedade desnecessária, né? Então, tem que ter esse cuidado também, esse olhar para isso, né? Bom, e a pessoa que já tem uma comorbidade, né, que ela já cuida o ano inteiro, mas às vezes a gente esquece, a gente tem uma comorbidade, por exemplo, a pessoa tem um problema crônico e ela cuida daquele problema. E às vezes esquece de fazer outro tipo de prevenção. Nós tivemos há pouco tempo com várias campanhas de prevenção do câncer feminino, masculino, os mais comuns, né, de mama, de próstata. Sim. E a gente sempre incentiva. Então, além das campanhas, as pessoas também têm que se preocupar com essas prevenções, né, doutora? Pode falar um pouco para nós? Então, assim, quem já tem uma doença crônica, né, como a hipertensão, como a diabetes, precisa ter um controle adequado. Então, precisa estar medindo ali a pressão, vendo a glicemia, para fazer o ajuste necessário, realizar os exames para detectar complicações precocemente e poder atuar ali. Então, existe a prevenção também de complicações, né? Então, a gente fazer o tratamento adequado, o acompanhamento adequado, né, esse monitoramento e realizar os exames pertinentes, né, bem indicados, é importantíssimo também. A gente evita as complicações, né, um AVC, doenças cardiovasculares, que são tão importantes, né, tanto na hipertensão quanto na diabetes, da gente estar prevenindo, né? Agora, existem as exceções também, né, doutora? Porque, às vezes, a gente ouve, já aconteceu com a gente, inclusive com colegas de profissão, uma pessoa que estava se cuidando, ou que está se cuidando, ou que já vinha numa vida saudável, que, de repente, infarta, né, tem um AVC, e, às vezes, é uma pessoa que está se prevenindo. São mesmo raras exceções. Normalmente as pessoas que fazem exames preventivos anuais ou semestrais ou conforme indicação médica, elas têm menos tendência a ter mal súbito ou a ter um AVC ou um outro problema qualquer, por exemplo? Sim, mas a gente precisa fazer algumas ressalvas, né, e avaliar alguns pontos. Por exemplo, uma pessoa que tem comorbidades, antes de fazer a prática de exercícios físicos, ela precisa de uma avaliação, né, para ver adaptações, orientações para aquela prática de atividade física. Além disso,
a gente precisa ter um olhar também para as questões raras, né, mas que existem, como as síndromes genéticas. Então, algumas pessoas têm alterações genéticas que podem levar a realmente uma morte súbita, por exemplo, né, um mal súbito. Então, pessoas que já têm um histórico familiar disso, né, de uma morte prematura precoce, que não conseguiu identificar a causa, né, que a gente chama de morte súbita, então a gente precisa estar avaliando, ver essa questão e fazer até um exame genético, quando pertinente, para avaliar e estar evitando, né, realizando algum procedimento quando indicado, para a gente evitar de ocorrer, né, esse evento trágico. Mas tudo tem uma análise, tem uma avaliação, né? A gente não precisa ficar muito ansioso, que a gente também tem que ter cuidado, né, com isso, com a questão da saúde mental. Mas é fazer uma avaliação responsável, né, embasada cientificamente, para estar orientando da forma correta os pacientes. Me corrija se eu estou enganada, doutora Monique, mas com todo o histórico que nós estamos passando, esse ano, principalmente, eu falei já no início que eu só quero falar de coisa positiva aqui no programa, mas a gente sabe que nós passamos por um sufoco, alguns sufocos ainda estamos passando, né, porque países em guerra no mundo, mas passamos por uma pandemia, tivemos uma crise política muito grande, onde se dividiu o país, né, com amor e ódio, enfim, separando, fazendo famílias brigarem, amigos e tudo. E aí a nossa saúde mental ficou, sim, abalada. Mas a gente nota também que as pessoas procuram mais cuidar da saúde, a gente já vinha notando isso nos últimos anos, mas com o advento da pandemia, as pessoas estão mais cuidadosas, estão prestando mais atenção, principalmente em algo que não se falava tanto, que é a saúde mental. Nesse final de ano também, fazendo esse balanço que a gente está fazendo, a gente pôde observar isso. É realmente um registro que vocês, especialistas, também fazem? As pessoas estão cuidando mais da saúde, doutora? Sim, com a questão da pandemia, houve realmente essa atenção, né? Voltamos o olhar mais para a saúde mental. Então, muitos têm procurado mais, se preocupado mais com essa questão de saúde mental, tem procurado mais ajuda, a gente tem falado mais sobre isso também, que é importante, né? Levar conhecimento. Sim, tanto os psiquiatras como os psicólogos e os profissionais da saúde em geral, eles devem ter uma atenção para saber encaminhar quando precisa, estimular que a pessoa procure esse auxílio, né? E tá dando as orientações quanto aos cuidados, né? Então a gente precisa realmente ter esse olhar para a nossa saúde mental, cuidar dela, né? Ter uma rede de apoio social, para estar conversando. Quais são os especialistas, em quais casos? Por exemplo, eu me sinto muito bem, me acho ótima e tudo mais. Para que eu vou procurar um analista? Ou para que eu vou procurar um psicólogo? Mas eu tenho sim que prevenir. Como fazer essa prevenção da minha saúde mental? Pronto, né? Por exemplo, quando é que você pode identificar? Não estou dormindo bem. Né? Por exemplo, dormir bem é importantíssimo. Até para evitar, né, doenças como pressão alta, né? Então, doenças cardiovasculares, a gente tem visto nos estudos que é muito importante. Então, não estou dormindo bem, tem que cuidar disso. Por que não está dormindo bem? E esse dormir bem, me desculpa abrir o parênteses, o não dormir bem não é dormir muito, né? Não, às vezes você não dormir a quantidade de horas ideal, né, em torno de 7 horas, e também não se sentir recuperada ao acordar. Né? Então, demorar também para dormir. Então, tem que avaliar ali o que está causando isso. Né? Então, é a rotina, é a higiene do sono, ou tem algo a mais, é um transtorno de ansiedade, então deve procurar. Está preocupado, então, né? aí procura o psicólogo, o psiquiatra, para estar avaliando, né? Vendo se é uma questão de um transtorno de ansiedade, por exemplo, uma depressão que precisa ser tratada, precisa ser cuidada adequadamente. Às vezes a gente não identifica, né? Isso. E quando chega um médico que não é especialista na área, ele precisa saber orientar, também identificar. Olha, você está precisando ser encaminhado para esse profissional, para que receba o tratamento adequado. Né? Então, a gente precisa estar sabendo identificar o problema do paciente e encaminhar de forma adequada. E também as pessoas precisam de informações. Então, a gente tem que divulgar, a gente tem que informar. Quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. Então, por exemplo, se eu não tenho não identifico, né? Estou dormindo bem, estou bem, mas nunca fui ao psicólogo na minha vida, nunca fui ao psiquiatra. Então, agora eu pergunto, doutora,
é essa prevenção que eu estou perguntando. Se eu não sinto, acho que não tenho nenhum problema, e os meus amigos e parentes também não detectam, mesmo assim, é bom que eu, uma vez por ano, procure um psicólogo ou um analista, ou não, só quando eu realmente, não é como a prevenção física, né, vamos dizer assim. O problema é que muitas pessoas, às vezes, acham que não precisam e estão precisando. É isso que eu queria saber, pronto. Então, vale a pena conversar com um profissional, se você sentir essa necessidade, né, tiver dúvida, perguntar, avaliar, se faz sentido. É bom colocar dentro do nosso pacote de prevenção anual, esse né? olhar, sim, esse olhar. Verificar se não é pertinente, se não precisar. Se não precisar, não tem porquê. Não tem porquê, né? Pronto, era isso que eu queria, porque tá também ótima. não vamos ficar indo todo mundo no médico, né? Não, achando que tem que prevenir tudo, né? Não. Se você está bem, se não tem nenhuma necessidade de ir, não tem porquê. Porque esporadicamente todo mundo fica um dia triste, né? Um dia diferente, desanimado. Exatamente. Isso não quer dizer, não vai encucar também, né? Não, e tem que tirar a dúvida. Né? Eu falo o importante é esse, né, doutora? Não existe pergunta besta, né? Isso. Não, porque as pessoas Nem sempre bomba. ficam achando, não vou perguntar isso, porque não tem nada a ver, não sinto nada disso. Aproveitando também a doutora Monique Moura, hoje a medicina está muito evoluída, né? Hoje a gente fala no uso de inteligência artificial, se não da inteligência artificial, mas as altas tecnologias dentro da medicina. Ficou mais fácil de detectar alguns tipos de doença com antecedência, né? Inclusive, hoje já se previne até o câncer de mama com exames genéticos e tudo mais. Dentro da prevenção, já que nós estamos falando aí do fim do ano e da gente fazer o check-up, também a gente pode pontuar que a gente evoluiu bastante. O que tem de novidade? Estamos evoluindo. Então, a tecnologia, ela trouxe muitos pontos importantes para a prevenção. Hoje a gente consegue fazer uma análise de muitos dados, né? Isso contribui para a gente fazer planejamento preventivo, né? Então, a inteligência artificial, quando ela é bem utilizada, usada de forma ética, ela vale muito a pena também. Então, ela facilita muitos cuidados. A gente está nesse desenvolvimento, né? Trouxe essa tecnologia para a medicina e na prevenção ela tem sido muito importante. Então, já estão surgindo novidades, vão surgir mais ainda, né? A gente já tem aplicativos que estimulam, por exemplo, a prática de exercícios físicos. Isso, a gente já pode controlar, né, e tudo mais. Isso, a gente consegue identificar a propensão para o desenvolvimento de doenças com maior facilidade. Então, acho que a tecnologia ela vem ajudar muito. Mas, e o claro, Piauí também está acompanhando, lógico, né? Sim. Estamos sim. E a gente, lógico, tem que utilizar com muita responsabilidade, né? Cuidado, muita ética. né? Ótimo, então. Muito obrigada pelas orientações, pela informação. Praticamente aqui a gente teve uma consulta, né, James, ao vivo, que a gente aproveita para tirar as nossas dúvidas também dos nossos colegas. Gostaria, então, que a senhora deixasse seu arroba, sua rede social, onde as pessoas pudessem também tirar mais dúvidas ou dos seus locais de trabalho, para que a gente possa também, porque teve gente que ligou a TV agora ou está aí na telinha do seu computador ou então do celular nos assistindo agora. Por favor, fique à vontade e lhe desejo desde já um feliz 2024. Pronto, feliz ano novo para você também, que venha com muita prosperidade. Amém. Quem quiser acompanhar nosso trabalho pode entrar na Vem Prevenir, né, @Vem Prevenir, no Clube Vem Prevenir, @Clube Vem Prevenir, e no meu perfil também, que é @DRA Monique Moura.